Opa, Otávio Castanho do Coach Sem Limites, trazendo aqui uma entrevista com um cara que eu quero arrancar o ouro dele hoje, o Wilton Neto. Na minha opinião, a maior sumidade em coaching em grupos do Brasil, na minha opinião, e é de vários outros coaches que eu conheço. É o cara que tem mais resultado para apresentar para você em relação a coaching em grupo. Wilton, obrigado pelo seu tempo, cara, que você está aqui hoje, fim de semana frio, e vim aqui passar conteúdo pra gente, velho. Pô, que legal. Eu que agradeço você, Otávio. Agradeço você que tá assistindo, legal. Poxa, você a gente é um amigo depois, desde o dia que a gente se conheceu, né, cara? Lembro da minha memória, depois de lá, realmente você virou um grande parceiro, um grande amigo aí. Eu que agradeço aí pra gente bater um papo aí com a sua galera. Legal, quer ver se vai estar tão feliz assim no final da entrevista que eu vou arrancar o couro hoje, vou tirar o ouro seu. E você acompanha aí que no final dessa entrevista eu tenho uma surpresa pra você, um presente pra você. Quando eu falo que eu tenho presente mesmo. Vou te dar um presente no final da entrevista e uma oportunidade também. Então, fica comigo, acompanha até o final. Diretoria, solta a vinheta aí. Não tem vinheta, você não trouxe a vinheta. Faz o seguinte, cara, usa o meu teaser. Pode usar meu teaser e põe aí pra galera ver, então. Boa. Pronto. Diretoria, solta o teaser. Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Um sonho que você compartilha com pessoas certas é conhecido como realidade. Eu nunca quis ser um coach comum. Eu nunca quis impactar e transformar poucas pessoas. Eu sou do ramo de realizações. Minha missão é proporcionar transformações marcantes para as pessoas. Não quero apenas passar conhecimento, ensinar uma técnica ou um método. Quero caminhar e vencer junto com os meus clientes. Aliás, eu não quero conquistar clientes, quero conquistar amigos. E para meus amigos, eu não quero apenas trazer resultados financeiros. O que eu vou fazer é causar uma transformação que vai impactar na sua carreira de coach. E acima de tudo, impactar na sua vida, na vida da sua família e na vida dos seus clientes. Eu tive um sonho que muitos acharam impossível. O sonho de te ajudar a atingir o maior número de pessoas possíveis com o poder do Coaching Group. Te ajudar a cumprir a sua missão, transformando várias pessoas ao mesmo tempo. O que eu faço é te ajudar a ter uma experiência memorável. É de te ajudar a desenhar, montar, lotar, vender e entregar um coaching grupo que transforma a vida das pessoas. Confesso que realizar esse sonho foi um desafio que eu enfrentei com coragem e que hoje eu tenho orgulho de dizer que já impactei centenas de pessoas espalhadas pelo Brasil. Foram muitos estudos, erros, acertos na prática, mas tudo valeu a pena. Porque foi assim que hoje sou reconhecido o maior especialista de Coaching Group. O poder de Coaching Group não é um método ou um treinamento online que traz apenas resultados financeiros. Ele é um realizador de sonhos. Ele vai ajudar radicalmente você a impactar e transformar muitas pessoas. A sua profissão de coach e o seu negócio de coaching nunca mais serão os mesmos. E se você quiser se tornar um especialista em Coaching Group e realizar com a gente, sinta-se convidado. Pode ter certeza que enquanto você assiste esse vídeo, eu e minha equipe estamos preparando um material extraordinário para você. Então acesse o site, cadastre-se e saiba como participar dessa inesquecível especialização. E seja bem-vindo ao poder do Coaching Group. Então já vamos direto para bronca já. Já quero te jogar na fogueira o seguinte, eu faço coaching 1 a 1. E por que eu vou fazer um coaching em grupo, sendo que eu vou ter que atender várias pessoas? E como é que eu vou controlar essa galera? Controlar uma pessoa é fácil. Agora, controlar várias deve ser, na minha opinião, muito mais difícil. E o cara que está iniciando, então, pior ainda, para um cara que está começando e nem atender 1 a 1 direito, vai atender uma galera, como é que funciona isso? Me convença. Otávio, porque é mais fácil, Otávio, muito mais fácil. Pelo seguinte, no coach individual, normalmente, a pessoa, ela recebe o cliente, ela recebe essa demanda e ela nunca sabe qual é a demanda, né? E no coaching grupo ele é muito mais fácil, porque você que leva a demanda, você já sabe o que você vai fazer. Sempre tem uma base, ou tem uma ferramenta, ou tem um conteúdo que vai servir como base. Eu costumo dizer o seguinte, que no coaching grupo você tem um ônibus e você é o motorista do ônibus. Então você que vai levar o caminho. Então ele é muito mais fácil do que a pessoa realmente atender individualmente, que você nunca sabe o que o cliente vai trazer, o que você vai utilizar naquele dia. No coaching group você sabe, exatamente, cada sessão você sabe o que você vai fazer. Então, é muito mais fácil. Uma bela sacada, porque cliente 1 a 1 é você e ele traz o que ele traz, você tem que se virar nos 30. Então,
Dessa forma começa a ficar mais presente para mim, que fazer em grupo é um pouquinho mais fácil de lidar e para gerar confiança no início, né? Sim, com Agora, certeza. uma coisa que as pessoas sempre estão buscando, e nós somos coaches e a gente vive disso, tem que ser remunerado por isso. Sim. E a remuneração é uma parte importante. Você pode até estar fazendo pro bônus para pegar mais confiança, mas você vai ter que cobrar um dia. E aí, o pessoal que me procura para pegar dicas, normalmente cobram, não vou falar do quanto eu cobro, quanto você cobra, é outra história, mas o pessoal cobra de R$1.000 a R$3.000 normalmente, tá? O pessoal que está iniciando cobra R$1.000 por um processo aí de 10 sessões, 8, até R$3.000. No coaching grupo, eu sei que o cara vai pagar menos, o cliente vai pagar menos, porque é em grupo. E aí, cadê a vantagem financeira? Se o cara vai pagar menos, cadê a vantagem de fazer isso financeiramente falando? Din-din no bolso. Então, financeiramente falando para você, Otávio, falando para você que está assistindo, é o seguinte, no coaching individual, vamos dar um exemplo que vamos falar de R$1.000 para a gente fechar a conta e deixar bem redondinho. Normal. Vamos falar que individualmente você aí cobra R$1.000 pelo processo de coaching. O que acontece? No coaching grupo, você vai poder cobrar, vamos dar um exemplo de R$500, metade do que você cobrar individualmente. Justo. E aí, se você fazer um coaching grupo com 5 pessoas, cada pessoa está pagando os R$500, você vai receber quanto? R$2.500. Então você vai mais que o dobro do que você receberia individualmente. E utilizando, e o mais legal, utilizando o mesmo tempo que você atenderia uma pessoa só, entendeu? Então você vai começar realmente, eu costumo dizer o seguinte, uma vantagem é multiplicar muito a sua renda. Quando você começa a colocar realmente isso para funcionar para você, que foi o que deu a virada na minha carreira, o coaching grupo, você começa a exponenciar muito. Então você começa às vezes com 2,5 vezes. Então o que eu falei? Você cobra R$500, você cobra 1.000. 5 pessoas são 2.500. Você vai receber mais. E depois isso não tem limite. 10 pessoas, você vai 10 pessoas, R$5.000. 5.000 em vez de 1.000, começou a ficar mais atrativo, né? Mais atrativo. Já tá me convencendo. Ó, tô montando um coaching grupo, você tá assistindo, quiser, manda um e-mail pra mim, já vou fazer de cara aqui final. E foi isso que me deu a grande projeção dentro do coaching. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, caramba, cara, antes eu não vislumbrava um pouco, né, essa situação de remuneração. Às vezes a gente não pode esconder isso, né? Esconder não pode fechar os olhos para isso. Porque isso é no dia a dia, a gente vive num mundo aí que é importante. Então, o coaching grupo ele alavanca muito mais na questão de remuneração. Por causa dessa situação, você tem mais pessoas pagando menos, mais pessoas você vai ganhar muito mais do que o indivíduo. Mais oportunidade para quem de repente não pode pagar um processo individual. O cara paga menos, ele tem acesso e você ganha mais. Então, é bom para os dois lados. Eu gosto assim, quando a negociação é ganha-ganha. Muito bom. Você falou um negócio interessante aí que eu peguei aqui. Como eu sou da PNL, né? Você falou quando você começou e tal, foi que fez a diferença. E o que eu queria que você me dissesse é o seguinte: quando você percebeu que fez a diferença, nessa parte financeira principalmente, qual foi a sensação? Eu gosto de saber como você se sentiu quando você fez o seu primeiro coaching group e percebeu aí a oportunidade financeira. Pô, agora você pegou pesado, né? Falei pra você que você vai me bater no final. Olha o seguinte, cara, no primeiro coaching grupo, eu senti uma sensação de liberdade, cara. Liberdade é a palavra, até liberdade. Por que até que é liberdade? Porque eu tive uma carreira de 21 anos de CLT. E nos últimos 10 anos, eu tinha uma remuneração bacana do que eu trabalhava. E quando eu atendia no 1 a 1, eu sabia que eu ia chegar onde eu queria, mas eu não vislumbrava assim, eu vislumbrava muito longo prazo. Tá. E quando eu enxerguei o coaching grupo e apliquei a primeira vez o coaching grupo, na hora que eu vi, as coisas começaram a acontecer, veio na hora a sensação de liberdade e falar, caramba, cara, é possível chegar onde eu quero. Bacana. E possível chegar até mais rápido do que eu imaginava que eu poderia chegar. Então a sensação de liberdade foi assim, gigantesca, cara, de eu ver. E foi isso que deu vou dizer assim, existem 2 momentos na minha carreira de coach. Antes, quando eu atendi apenas 1 a 1, e depois comecei a fazer coaching grupo. E foi isso que me deu a projeção aí em âmbito nacional, de hoje aí tá andando com os maiores coaches do mercado, de estar aí participando de vários eventos. Foi o coaching grupo que fez o negócio acontecer comigo. Sendo reconhecido até por grandes nomes como sendo o cara do coaching grupo. Sim. Bacana. E então, o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto de entregar conteúdo prático. Uma coisa para a pessoa fazer a hora que ela acaba o vídeo. Acabou o vídeo, ela já pode fazer alguma coisa. Sempre que eu ensino uma técnica, uma teoria, eu dou a parte prática para a pessoa fazer. Então,
Meu amigo, eu quero agora o ouro, o filezinho do que a pessoa pode fazer agora, já hoje ou amanhã, a hora que ela quiser. Desligou o vídeo, ela vai fazer alguma coisa prática para já começar a fazer o coaching grupo. Me dá o filezinho, meu chapa. Pô, agora você me pegou, cara. Vamos lá. Pô, essa aí foi... Falei pra você, essa foi surpresa. Você não estava esperando. Não está combinado. Vou falar, é mais fácil, vou falar o que eu fiz para montar o meu primeiro coaching grupo. O que eu fiz. Perfeito. Exatamente. Normalmente, quando a gente tem um método aí para fazer o coaching grupo, a gente começa a, sei lá, desenhar um monstro aí na nossa cabeça. Pelo menos foi assim quando eu aprendi. Mas aí eu peguei... Falou, calma aí, poxa, eu tenho o meu círculo de amizade, eu tenho as pessoas no qual me relaciono no dia a dia. E aí foi que eu me dei uma sacada, falei, pô, legal. Então a primeira dica que eu vou te dar primeiro você tem que ter um nome. Não vai chamar de coaching grupo, dá um nome. Como eu atendia psicólogos, eu era coach de negócio a psicólogos, eu tinha um programa chamado Viver Bem da Psicologia. Só que o meu primeiro coaching grupo, eu não tinha ainda esses nomes mais bacanas. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí eu chamei de Planejamento de Metas com Coaching PNL. Diretoria, anota, dá um papel, anota aí pra mim que já vou sair usando. Um nome que não é coaching, assim, um planejamento. Planejamento de Metas com Coaching PNL. E eu também não falei, aí como eu tava imaginando não, eu me programei para fazer uma sessão experimental ou gratuita, não importa o nome, mas em grupo. Tá. E aí eu comecei a pensar, falar sessão, aí o cara vai começar, às vezes tem pessoas que vão remeter isso à psicologia, ou terapia, ou qualquer coisa parecida. Aí eu falei, não vou chamar isso, vou chamar de workshop. Por que eu chamei de workshop? Porque cheguei lá, o pessoal ia meter a mão na massa. Então eu chamei de workshop. Então eu falei assim, olha só, comecei a falar para meus amigos, olha, eu vou tal dia, vamos dar um exemplo, né? Agora eu vou falar datas só para exemplificar. Dia 15 de agosto, eu vou fazer um workshop de planejamento de metas com coaching em PNL. Eu queria que você participasse. 2 horinhas. Você vai sair de lá, e aí eu comecei a falar o quê? Os benefícios. E pelo menos no mínimo, liste 5 benefícios. O que vai ser bom para ele, não o que ele vai fazer lá. Isso é importante. O que vai ser bom para ele. O que vai ser bom para ele. O que você vai fazer lá, você não fala. Isso, não precisa falar, chegar lá, nós vamos trabalhar a ferramenta Y, X, não. É o que vai ser bom para ele. O que as pessoas estão buscando, independente se você tem nicho ou se você não tem nicho, que na época não tinha nicho, nada. Se você tem nicho, você fala os benefícios do seu nicho. Se você não tem, pode falar alguma coisa genérica de benefícios que o processo de coaching traz, que era o que eu fiz. Na época eu não tinha nicho nenhum, então eu comecei a falar, olha, vai ser esse benefício. Eu listei 5 benefícios, beleza? Então já tinha o nome, listei 5 benefícios. Aí chega no meu amigo, olha só, dia 15 de agosto, dia 15 de agosto, e aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um workshop, aonde lá vai ser planejamento de coach, tá? Planejamento de metas com coach PNL, e esses benefícios aqui. Aí o meu amigo falou, pô, legal, vou participar, 2 horinhas. De graça. De graça. Aí eu falei pra ele, você tem algum brother, amigo, camarada? Pode ser homem, mulher, não tem problema nenhum? Pô, tenho, pode chamar lá também. E aí eu comecei a falar com alguns parentes também, olha, eu vou fazer isso, vai lá. E aí eu chamei um círculo, falei com vários amigos, desses vários amigos, falei também vários parentes, e permiti que eles trouxessem outro amigo. Legal. Só que eu limitei em vagas. Falei, olha, não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Olha, na época acho que eu coloquei 15 pessoas, se eu não me engano. Tá? Não tem para todo mundo. Boa, tá. E aí tinha 15 pessoas lá. Começamos a fazer lá os exercícios e tal. O que eu fiz? Aí vai o grande segredo. Eu fiz eles vivenciarem como seria um processo de coaching de longo prazo. E não falei de processo de coaching nenhum. Mas eu fiz eles vivenciarem, experimentarem. O que é você ter um coach fazendo um trabalho junto com você. E fiz assim, mas me doeu o máximo, como se eu tivesse aquela única oportunidade de fazer ele entender, caramba, que legal, eu quero ter mais isso, mais vezes. É como se ele tivesse assim, pô, eu quero ter esse sentimento, essa sensação, eu quero ter isso mais vezes, não quero só agora. Entende? Você faz, na verdade, uma primeira sessão matadora em grupo. Em grupo. Acabou, entregou o ouro todo, acabou com tudo agora, véio. Primeira sessão matadora em grupo. Aí eu fiz eles vivenciarem, e aí no final, eram 2 horas, mais ou menos, eu me programei, perguntei o seguinte, quem aqui gostaria de continuar esse tipo de trabalho por um período de 3 meses, numa periodicidade de 1 vez por semana, e a gente vai se encontrar e tal, e aí eu falei como é que iria acontecer, e várias pessoas levantaram a mão, e eu falei, olha, e para isso você tem que investir X reais,
e tem que investir X reais. Eu ia perguntar, cadê a grana? Sessão de graça, um monte de gente, legal, quem quer continuar, mas cadê? Só que é o seguinte, o cara já experimentou, ele gostou, eu entreguei valor. Ele verificou que comigo, naquela época era planejamento de metas, que comigo ele ia conseguir planejar a meta dele, ia conseguir realizar, e se ele não realizasse, o que ele poderia fazer de diferente? Ele conseguiu perceber isso. Que comigo ia ser bem diferente se ele estivesse sozinho, fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Fechou. E daí isso, pô, acho que foram 6 pessoas, lembra até hoje, 6 pessoas investiram. Começou meu coaching grupo daí. De 15 fechou 6. De 15 fechei 6. Pra mim, você anotou, diretoria? Já vamos montar um coaching grupo, certeza. Se quiser alguém aí que quiser me procurar, tô fazendo um coaching grupo aí. Você pode fazer isso aí já nada impede de você fazer isso. Para mim tá mais que suficiente. E uma dica legal que eu vou te dar, você nem perguntou, mas eu lembrei agora de uma outra dica. Às vezes as pessoas falam assim, legal, Wilton, mas eu não tenho muitos amigos. Família, às vezes não há minha família, de repente minha família não me apoia em nada. Não, família é pequena. É pequena também. Mas olha só, a gente tem que começar a enxergar um pouco, às vezes assim, começar a enxergar com outra visão, com outros olhares. De que maneira? Poxa, tem pessoas aqui que às vezes tem pessoa que está nos assistindo que vive numa comunidade, na igreja, por exemplo, de clube, de alguma agremiação. Às vezes tem contato com uma pessoa de um sindicato, tem contato com uma pessoa de uma associação, entendeu? Então você vai lá conversar. Boa. Então você começa a olhar aonde que tem um grupo de pessoas que você pudesse falar com esse grupo de pessoas. E, poxa, de qualquer pessoa você tem amizade. Às vezes você não tem um contato com uma associação direta, mas você conhece um amigo que tem um contato lá. Um amigo que tem um amigo. É isso aí. Fechou. Então, recapitulando, vou falar aqui, você me conserta se eu falar errado, que eu vou ver se eu entendi agora, o professor ensinou. Beleza. Você dá um nome pro seu coaching grupo, que não fale, né, de coaching grupo, de workshop e tal, de realizações, etc. Falo com um núcleo de amigos ou um núcleo qualquer de pessoas variadas sobre isso, dou de graça esse primeiro encontro. Lá eu faço alguma ferramenta, alguma transformação bacana, faço uma primeira sessão matadora em grupo e lá mesmo já faço meu pitch de vendas para quem quer continuar. E aí é só correr para baixo para alegria. Correr para baixo para alegria. Muito bom. Você vai ter um webinário, o Wilton vai ter um webinário na terça-feira, dia 14, né? 20 horas, hora de Brasília. E ele vai falar mais sobre isso. Como ele está aqui do meu lado, eu não vou ficar falando do webinário, né? Fala você do webinário. É o seguinte, dia 14/6, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer um webinário, tá? Webinário ao vivo mesmo, uma palestra online. Lá eu vou falar sobre os 4 elementos fundamentais para você montar o seu coaching grupo de sucesso. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma em lidar com o grupo e mesmo que você nunca atendeu um cliente individual sequer. Não atendi ninguém, Wilton, ainda. Não tem problema. Você vai conseguir montar um coaching grupo. Beleza? Então, vai ser, tá muito bacana, cara. Tô preparando um material bacana. Eu quero saber o seguinte, você vai entregar o ouro lá pra vocês agora? Pô, já entreguei o ouro aqui já, né? Não, você vai dar o filezinho lá? Filezinho? Vai lá, participe lá, vai ser bem bacana. Eu vou falar sobre muitas coisas. Inclusive, além desses 4 elementos fundamentais, eu vou falar sobre 3 fundamentos de como o coach ele consegue chegar na maestria, inclusive da profissão dele, que eu acredito bastante, além dos 4 elementos fundamentais. Isso eu não sabia. Tem essa também. Eu não sabia. Você que estiver lá, dia 14/6, às 20 horas, online, junto comigo, você também vai estar lá, né, Otávio? Com certeza, vou estar. Mas depois esse negócio dos 3 aí que eu não sabia que ia ter, eu vou fazer. E você pode se inscrever no webinário do Wilton de uma forma muito fácil. Vou falar dos presentes que eu te prometi no começo lá. Aqui embaixo tem uma caixa para você colocar seu e-mail e um botão para você entrar numa lista VIP. Tá? Quando você colocar o seu e-mail e apertar esse botão, que a diretoria falou que o botão tá aí, que eles dão umas erradas às vezes. Nesse botão, apertou o botão, vai abrir a tela para inscrição do webinário do Wilton. Você coloca lá o seu e-mail, já tem as datas, tem tudo que precisa, vai receber o e-mail dele com tudo que precisa. Depois você se comunica com ele, manda dúvidas de coisas que você quer que ele fale no webinário. Mas deixando o e-mail aí, clicou no botão, tá aqui embaixo, vai abrir a tela para você se inscrever no webinário e lá na sua caixa de e-mail vai cair um e-mail meu com um presente para você. Não é presente não, 2, não sou de ficar dando uma merrequinha. Vou te mandar um e-book meu que eu falo sobre âncoras, que é algo que você pode usar em todo o processo de coaching. Esse e-book foi baixado por mais de 15 mil pessoas e eu recebo elogios toda semana. Vou mandar para você de graça. Vou mandar para você também um link para você assistir uma videoaula minha ensinando a fazer uma primeira sessão matadora. Que aí você usa para fazer a primeira sessão matadora em grupo. Adapta lá. Vou te mandar tudo isso. Vou pensar em mais alguma coisinha. E aí,
Na terça-feira, o Wilton vai falar sobre isso e muito mais. E aí, quem está na lista VIP vai ter uma surpresa também na sexta-feira durante o webinário. Beleza? Cara, agradecer você pelo seu tempo aí num fim de semana de frio, né? Que está tudo encapotado aqui e você é um cara ocupado. Obrigado por falar para quem está te ouvindo aí, nos ouvindo. E tudo de bom, sorte. E na terça-feira eu tô lá ao vivo. Eu que agradeço, Otávio. Agradeço, sabe, o carinho grande que eu tenho por você. E pra sua galera aí, legal, coloca a mão na massa. E você colocando a mão na massa com a dica que eu já te dei. De repente, pô, cara, consegui fazer o que você falou. Deixa eu saber de alguma forma, manda aí um feedback pro Otávio, manda um e-mail, comenta embaixo aqui do vídeo. Deixa eu saber que você colocou em prática e fez. Tá? Eu gosto realmente de feedback. E, de coração, com carinho, espero você lá dia 14, a gente se vê junto, vamos bater um papo bem bacana. E eu agradeço aí a sua, vamos dizer assim, vinda, né? O pessoal às vezes não sabe, mas eu moro em Santos. Você saiu de São Paulo, vim para Santos pra gente bater esse papo. Pra pegar o filezinho, a nata. Se você quer alguma coisa, se mexe, cara. Porque se a montanha não vai mal, Maomé vai a montanha. E por isso demonstra o carinho que você tem com essa galera aí, cara. Porque, pô, não é qualquer pessoa que vai, num frio desse, sair de São Paulo, vir pra Santos pra gente bater um papo aí. Pra pegar o filé. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aí. Tá Valeu. Bom, até mais. Tchau, tchau.